This call is now being recorded. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos prosseguindo nessa noite com mais uma porção do maravilhoso Evangelho de João. Na semana passada nós vimos o capítulo 5, dos versículos do 1 ao 18, naquela cura do paralítico lá no tanque de Betesda. E prosseguindo hoje, nós vamos adentrar ainda nesse capítulo 5, nos versículos 19 a 30. Eu incluiria também o 31, mas apenas a nível de comentário. Nessa porção da palavra, Jesus vai explicar a sua missão a partir de um conflito gerado com a cura daquele paralítico que nós vimos na semana passada, que se encontra nesse mesmo capítulo 5, dos versículos 1 ao 18, em que os judeus acusam o Senhor de violar o sábado ou de incitar o paralítico a violar o descanso do sábado, na medida em que o Senhor diz, no que está no versículo 17, levanta-te, toma o teu leito e anda. Como também outra acusação de que o Senhor se fez igual a Deus ao dizer, aliás, desculpe, quando a questão do levanta, toma o teu leito e anda, não foi o versículo 17, foi o versículo 8. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E na outra acusação dele se fazer igual a Deus, aí sim, o que se encontra no versículo 17, que diz, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Importante aqui esclarecer, irmãos, que o teor do versículo 17 foi pronunciado pelo Senhor como resposta a provar que ele, ao contrário de estar violando o sábado, estava por dependência e obediência, fazendo a vontade de seu pai. Tal extenso e profícuo discurso, que vai ser proferido agora, iniciando pelo versículo 19 até o versículo 47, vai apresentar, explicar e justificar o seu relacionamento com o pai, buscando também nas Escrituras comprovar tal relação. E aí nós vamos ainda, de forma introdutória, falar alguma coisa desse discurso que nós vamos mais tarde fazer a apresentação dele e os devidos comentários. Então, esse discurso que se desenvolve a partir do versículo 19 é um discurso de fidelidade e filiação perfeita que há no relacionamento de Jesus com seu Pai. E esse discurso ele é tão profundo, ele marca tanto, que esse discurso ele vai provocar algumas coisas que nós vamos ver no desenrolar desse Evangelho de João, tais como uma situação em que muitos vão abandonar o Senhor. Isso se encontra lá em João capítulo 6, o versículo 66. Isso é para trazer aos irmãos o peso desse discurso de Nosso Senhor e as consequências desse discurso. Uma outra consequência desse discurso é que ele foi acusado de ser possuído por demônio. Isso se encontra lá em João, capítulo 7, o versículo 20. E uma outra consequência é que as autoridades judaicas, diante desse discurso, nós vamos ver depois, vão tentar evitar esforços para prender o Senhor. Isso está em João, o capítulo 7, versículo 30, embora eles não tenham alcançado êxito nesse pleito. Isso se encontra também lá em João, capítulo 7, versículo 45. E durante todo esse clamor, esse discurso crescente, evidenciado nesse discurso, dos versículos 19 a 47, Jesus se revela como o obediente Filho de Deus, o pão da vida, verdadeiro maná que desceu do céu, capaz de dar vida ao mundo e o único que pode prover a água do Espírito que sacia. E aí nós podemos, antes de adentrar nesse conteúdo, dos versículos 19 a 47, irmos em Êxodo, capítulo 20, os versículos de 8 a 11. Então, Êxodo capítulo 20, os versículos de 8 a 11, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Infelizmente, irmãos, a partir desse mandamento do Senhor, os judeus criaram 39 categorias de trabalho. Então, a questão de definir o que é trabalho, o que podia ou não se fazer no sábado, foi altamente esmiuçado. E aí foram geradas 39 situações em que ali seria evidenciado um trabalho, a questão do que carregar, do que era possível, da quantidade de água que podia se tomar. Então, os judeus se especializaram nessa questão. E isso realmente gerou um não entendimento do que o Senhor quis ao dar essa determinação de que esse dia era um dia reservado para o descanso, era um dia para que a obra do homem, que era feita naqueles 6 dias, não fosse feita nesse dia. E aí nós encontramos, né, o Senhor criticando essa situação. Isso se encontra lá em Marcos, capítulo 2, versículo 27. Então, Marcos, eu estou trabalhando na questão dessa guarda do dia de sábado, para que a gente possa ter clareza acerca do que é realmente, o que é possível ser feito, o que não é possível ser feito nesse dia de sábado, para que a gente tenha o devido entendimento. Então, Marcos, capítulo 2, versículo 7, diz assim, Marcos 2, capítulo 7. Aliás, desculpa, Marcos 2, versículo 27, diz assim, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, que é isso que os judeus fizeram. E também em Mateus 15, Mateus capítulo 15, dos versículos 7 a 9, tem outra fala do Senhor também, que diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, versículo 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o versículo 9, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, aquelas 39 categorias de trabalho se enquadram aqui. Preceitos de homens, coisas que Deus não instituiu, mas que o homem, infelizmente, acabou criando, e com o criar disso, acabou se afastando daquilo que era a vontade do Senhor. Então, aqui, irmãos, nós podemos distinguir duas categorias. As obras de Deus, que se encontram no que está no capítulo 5 de João, versículo 17, né? Vou até voltar lá, João capítulo 5, versículo 17, João 5, 17, que diz assim, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o Senhor vai, nós vamos ver isso, definir a obra que Deus faz, e essa obra é ininterrupta. Deus não descansou nesse sentido de realizar a sua obra. Então, há uma distinção muito evidente aqui entre as obras de Deus, que Deus não determinou descanso, e a obra do homem. Essa sim o Senhor determinou descanso. Isso se encontra em Êxodo, capítulo 20, os versículos 8 a 11 que foram lidos. Então, continuando, nós temos também no capítulo 6 de João, o versículo 28, que diz assim, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Aí o versículo 29 diz, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E aí, irmãos, nós podemos tirar algumas conclusões desse discurso. Se Deus descansa, quem é que mantém o universo em ordem? Para a gente entender o que significa esse descanso a qual o Senhor se referiu. Não é o descansar de nada realizar, porque como esse universo vai ser mantido em ordem se Deus realmente, de forma explícita, descansar? A proibição do trabalho no sábado não tinha como referência
a obra normalmente feita, a referência do Senhor, a proibição do trabalho, era a obra que o homem fazia por ele mesmo e para ele. E essa obra era feita nos outros 6 dias da semana. Então, nós podemos realmente fazer essa grande distinção entre a obra que Deus quer, e aí o Senhor responde lá no que nós lemos no capítulo 6, versículo 28 e 29, dessa obra que o homem realiza para ele e por ele. Então, muito dificilmente, com relação àquela questão que nós vimos lá no capítulo 5, com relação à cura do paralítico, aquela obra que o paralítico fez de levantar, pegar o seu leito, a sua maca e conduzir para casa, nunca nós poderemos aplicar essa situação dele, um homem paralítico, inválido por 38 anos, de carregar sua maca como uma obra do trabalho que Deus proibiu, que se encontra lá no que nós lemos quando o Senhor determinou seus mandamentos. Outra coisa é que o descanso de Deus é um trabalhar com absoluta calma, sem dificuldade, sem sofrimento. É o que nós vimos até, inclusive, no domingo passado, naquela questão do repouso ativo. Nós não fomos convidados a nada fazermos, mas sim, tudo que fizermos, temos que ter o descanso de, ao fazermos, temos absoluta certeza de que o Senhor está conosco e todo esforço envidado, Ele está à frente. Então, nós descansamos na obra que fazemos para o Senhor. Então, irmãos, explicada essa questão do trabalhar ou não no sábado, que isso colocou o Senhor a emitir aquele discurso, o próximo passo vai ser explicar aquela questão que o Senhor proferiu, de ser igual a Deus, que os judeus tinham realmente essa questão de eles não aceitavam qualquer um que se dissesse igual a Deus, e o Senhor vai justificar. Isso aqui, o Senhor vai dizer, explicar o porquê que ele diz que era igual a Deus. O que será feito a partir da leitura dos versículos de 19 a 30? Nós vamos adentrar nessa questão. Então, também antes, eu vou ler, no caso, o conteúdo todo dos versículos do capítulo 5 de João, de 19 a 30. No caso, eu vou incluir também o 31. Então, vamos para o Evangelho de João, o capítulo 5, os versículos de 19 a 31, que diz assim, versículo 19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 20. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvem viverão. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo,
porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. E o versículo 31, como eu disse, eu vou inserir, embora o conteúdo hoje é até o versículo 30, mas o 31 ele é muito elucidativo em relação a tudo que for ser apresentado com explicação a esses versículos anteriores. O versículo 31 diz assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, irmãos, eu gostaria também, antes de explicar o conteúdo que se encontra nesses versículos que nós lemos, do 19 ao 30, onde também se inclui a questão daquela expressão do Senhor de ser igual a Deus, que está no versículo 18, apresentar uma qualificação atribuída ao Senhor que muito nos ajudará a entender tal conteúdo. E essa qualificação é a palavra chamada mediador. E a pergunta primeira, né, o que é um mediador? E aí o irmão Alex me perdoe, eu vou dar fazer alguma abordagem acerca dessa definição do que é um mediador de uma forma jurídica. E aí eu vou explicar alguma coisa, porque é necessário que a gente consiga entender muito bem o que é um mediador. Porque essa pessoa maravilhosa, Jesus Cristo, veio com essa incumbência. Ele é um mediador entre Deus e os homens. Então, o mediador, na questão jurídica, eu posso explicar da seguinte forma. Por exemplo, digamos que haja uma contenda entre uma parte e outra. Cada parte vai constituir seu advogado e cada parte vai apresentar suas razões, aquilo que lhe é pertinente, e uma parte vai acusar, a outra vai defender, e cada um vai ter seus argumentos próprios. E o advogado de cada um vai defender cada parte, certo? E aí, hoje, o juiz também vai ser uma autoridade que, mediante que cada um vai apresentar, o juiz vai verificar o direito que atende a um e não atende a outro, e vice-versa. Mas hoje, na questão jurídica, é necessário que, muitas das vezes, para se resolver muitos desses conflitos que são gerados, surja uma pessoa ou alguém encarregado de ser um mediador. E o que é um mediador? O mediador é uma pessoa que, no caso, ela não está para defender o direito de um ou de outro de forma indistinta, mas é alguém que compreende na relação o direito de uma parte e da outra. E aí ele vai trabalhar no sentido de manejar o direito de um a alcançar diante do que o outro quer e como uma forma de mediar, de conseguir obter-se um equilíbrio. Então, não é como um advogado que está preocupado em defender o seu cliente, mas alguém que vai tentar, mediante a situação que se apresenta, ter características de um lado e de outro, se acercar de uma parte e de outro, e tentar, com isso, chegar a uma decisão que seja mais equilibrada para ambas as partes. E aí, eu quero estender isso para essa questão do mediador, espiritualmente falando, do Senhor. Então, o que nós podemos trazer? Houve um conflito entre Deus e o homem. Houve a desobediência lá no Jardim do Éden. Então, rompeu-se a relação entre Deus e o homem. E Deus agora está em um lado, o homem está em outro. E como resolver essa situação? E aí a importância da figura do mediador. Então, nós podemos ir em alguns textos da palavra para termos uma ideia do que é esse mediador, essa pessoa maravilhosa, Jesus Cristo. Não só nosso Salvador, mas através de uma mediação, ele nos conceder a salvação. Então, vamos em Êxodo, capítulo 28, o versículo 12. Então, Êxodo, deixa eu abrir aqui. Êxodo 28, 12. Diz assim: Êxodo 28, 12.
Oh, desculpe, irmãos, eu me confundi aqui. É Ezequiel 28:12, me perdoe. Ezequiel 28:12. Vou abrir aqui. Ezequiel. Deixa eu ver se tu abre Ezequiel para mim. Ah, Ezequiel, achei. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Pronto, aqui nós vamos tratar, João, peraí, deixa eu acho que eu estou fazendo alguma confusão aqui. Meus irmãos, me perdoem, deixa eu ver. Eu vou para João capítulo 1, 51, que nós vamos ver a questão do Senhor, né, sendo... aliás, eu vou para definir os melhores, os irmãos me perdoem, eu acabei por alguma coisa aqui me equivocando. Vamos ver na questão do mediador, espiritualmente falando, os conceitos que nós temos. Então, em Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Me perdoem, Gálatas. Depois eu corrijo esse inconveniente que acabou sendo gerado. Gálatas. Deixa eu abrir aqui. Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Então, aquilo que eu tinha falado para os irmãos, o mediador, ele não é de uma parte. Não posso ter um mediador que só atenda às minhas necessidades. Ele precisa atender às duas partes, né? No caso, o homem e Deus, mediante aquilo que houve em Gênesis, a desobediência do homem. Mas veja, aqui tem uma coisa importantíssima depois, quando ele diz assim: ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Pediria que os irmãos guardassem isso aqui, que ele vai dizer que o mediador não é de um, mas Deus é um. Agora nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz assim: 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ora, isso é segundo, né? Deus, o que aconteceu? 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo 2, 5. Perdi alguma coisa aqui. Mas o texto eu tenho aqui. Diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, nós tínhamos lido lá em Gálatas que o mediador não é de um, mas Deus é um. Então, veja, o mediador aqui, ele está querendo explicar com esse conteúdo de Timóteo que Deus não é o mediador, mas aqui vai estar afirmando que o mediador é um só. Esse é Cristo Jesus, homem. E aí, prosseguindo, Hebreus, capítulo 8, versículo 6, diz assim: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, nós estamos construindo aqui a definição desse mediador espiritual. Esse que, agora que eu me lembrei, quando eu disse para nós irmos lá em Ezequiel, não é Ezequiel, desculpa, é em Gênesis capítulo 28, versículo 12. E agora nós podemos voltar lá. Peço perdão aos irmãos por essa falha, mas está aqui, ó, em Gênesis capítulo 28, versículo 12, diz assim: E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, ali em Jacó, ele tem como uma figura, uma sombra, um tipo, essa escadaria que seria esse mediador, Jesus Cristo, que mediaria, que seria a pessoa que mediaria, né, que poderia unir Deus, o seu Criador, a sua criatura, depois da desobediência que houve. E voltando lá, em João,
capítulo 1, versículo 51. Agora eu posso corrigir o problema que eu gerei. Então, tem lá em João, só abrir aqui, João capítulo 1, versículo 51, que diz assim, o Senhor diz assim, e acrescentou, em verdade vos digo. Isso ele está falando com Natanael, né? Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, aqui, comprovadamente, o Senhor é o nosso mediador, aquele que conseguiu restabelecer o vínculo que havia entre Deus, o Criador, e o homem, sua criatura. Louvado seja o Senhor por isso. Então, continuando, mais uma prova desse mediador maravilhoso encontra-se lá em Hebreus 9,15. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz assim, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ainda sobre essa questão do Senhor, nosso mediador, Hebreus 12, capítulo 12, versículo 24, que diz assim, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, irmãos, eu fiz questão de trazer essa introdução aqui no conteúdo desse discurso do Senhor, dos versículos 19 e 30, essa questão da mediação, porque ela vai nos ajudar muito a entender que papel o Senhor vai desempenhar por ser mediador. E aí nós vamos compreender aquela obediência do Senhor, aquela questão de ele não apresentar que ele, como mediador, ele precisa buscar as características de quem ele representa. Ele representa a Deus e, como filho do homem, ele é homem. Então, ele vai buscar a mediação de fazer esse enlaçamento novamente entre o Criador e sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enxergando com os nossos olhos espirituais, a qualidade de mediador atribuída ao nosso amado Senhor, nós podemos agora realmente compreender que qualidade é essa que o Senhor tem de ser um mediador. E aí fica mais fácil de podermos explicar o conteúdo dos versículos de 19 a 30. Então, eu vou agora, irmãos, de forma pausada, fazer algumas leituras a partir do versículo 19 e fazendo os comentários devidos. Então, eu vou iniciar aqui pelos versículos 19 e 20, lá do capítulo 5 de João. Então, vamos voltar lá em João, capítulo 5. Os versículos 19 e 20 dizem assim, vou repetir novamente. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte comentário. Esses dois versículos, eles caracterizam o Filho de Deus aqui numa situação como um aprendiz. É um aprendiz na ocupação de seu pai. Ele faz somente o que ele vê, que vê o seu pai fazer. E o pai, por amor a seu filho, mostra a ele tudo o que deve ser feito. Humanamente falando, Jesus assim aprendeu desde criança, com relação ao ofício de carpinteiro desempenhado por José, até que ele mesmo se tornou conhecido como carpinteiro de Nazaré. Então, aqui nós conseguimos ver por que Jesus, que vai ser o nosso mediador, ele teve que realmente vir como uma criança, nascer, ser concebido, passar por todas as fases, né, sua infância, adolescência, aprender, como nós sabemos muito bem disso, e ao aprender, ele consegue realmente, de uma forma humana, vendo, no caso, a profissão do seu pai terreno, no caso José, ele consegue, dessa questão de aprender esse ofício de carpinteiro,
Depois, com o ministério dele a ser desenvolvido, ele vai realmente ter aprendido aquilo que agora é necessário. Ele agora vai ser, por vontade do seu pai, fazer sua própria vontade, desempenhar aquilo que o próprio Deus o designou. E nós temos esse conteúdo que se encontra em Hebreus, capítulo 5. Então, Hebreus, capítulo 5, os versículos 8 e 9, que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aqui nós sabemos, né, irmãos, que as coisas que o Senhor aprendeu não são as coisas divinas. As coisas que o Senhor aprendeu foram a manifestação como homem, aprendendo realmente, vendo aquele seu pai, né, terreno, aprendendo o ofício de carpinteiro. Agora o Senhor também é levado a aprender a sua condição de homem, de como se relacionar como homem diante do Senhor, do seu próprio pai. E aí, nós podemos agora pontuar um pouco aquela questão do que se encontra lá no versículo 18, que o Senhor ali, como os judeus reclamaram, o Senhor se fez igual a Deus. E aí, essa questão de ser igual a Deus não significa uma completa independência de seu pai, nem mesmo parcial. O filho, como nós vimos, não pode fazer nada de si mesmo, por sua própria iniciativa. Jesus, embora sendo Deus, filho unigênito do Pai, tendo títulos e direitos divinos, todavia, é sempre submisso ao seu Pai. E nós podemos ir em Filipenses, capítulo 2, a comprovar isso. Temos Filipenses, capítulo 2, vou encontrar aqui. Filipenses, capítulo 2, os versículos de 5 a 11. Então, Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vejam aquela questão que eu trouxe aos irmãos, da questão da mediação. O Senhor está sendo preparado para ser este mediador. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que tenha no seu 100% de Deus esse conteúdo, mas ele precisa aprender a também desenvolver esse conteúdo humano, para que ele possa realmente ser aquele reconhecido como mediador entre Deus e o homem. Então, continuando, não só o Filho faz sempre o que agrada ao Pai. Isso se encontra no capítulo 8 de João, versículo 29, que lá se encontra dessa forma. Então, João, capítulo 8, versículo 29, que diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, não só o filho faz o que agrada ao pai, mas ele só pode fazer o que vê seu pai fazer. Neste sentido, o relacionamento entre o pai e o filho não é recíproco. O pai só faz o que agrada ao filho. Ou o pai, no caso assim, o pai determina o que o filho deve fazer, mas isso não é verdadeiro, que também o pai só faz aquilo que o filho quer. O pai determina aquilo que o filho deve fazer e o filho, em estrita obediência, cumpre. O pai, nesse caso, nós podemos distinguir as duas funções. O pai inicia, envia, ordena, comissiona e concede. O filho, por outra vez,
ele responde, obedece, realiza a vontade do Pai, recebendo revelação e autoridade. O filho, podemos dizer que ele é um agente do Pai, embora ele seja muito mais que um agente. Nós podemos pegar o exemplo de Elias, que ele tem um momento em que ele opera uma ressurreição, ele ressurge alguém, faz alguém ressurgir, mas apenas é um agente. Esse Senhor, ele é muito mais do que isso, ele é o próprio autor da vida. Então, há uma distinção nesse filho, que ele é muito mais que um agente. É impossível, e aí sempre eu estou batendo nessa questão, irmãos, da questão da dependência, da questão do seu não ter vontade própria, porque é isso que nós precisamos entender nesse discurso que o senhor faz. É impossível para o filho realizar uma ação independente e determinada por ele mesmo, algo que o colocaria como um outro Deus, pois tudo que o filho faz coincide com o que o pai faz. Jesus não é igual a Deus como um outro Deus. Essa é a questão lá do versículo 18. Ele se fez igual a Deus. E aqui é onde nós temos que começar a ver as diferenças. Ele não é um outro Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele é um Deus rival. A total obediência e dependência do Filho em relação ao Pai serão os parâmetros de sua divindade. Então, o que mais o Senhor vai evidenciar para mostrar que ele realmente é o Filho de Deus, e aí o Evangelho de João ele tem essa proposta, ele é um evangelho que é trazido depois para realmente comprovar que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, o encarnado de Deus. E aí nós podemos ir também, como comprovação disso, para o que está em João capítulo 5, versículo 31. Então, João, capítulo 5, mesmo capítulo que nós estamos vendo, versículo 31, ele diz: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E também em João, capítulo 7, o versículo 18, isso tudo para mostrar que é ao Filho dada a incumbência de fazer a obra em obediência à estrita vontade do Pai, não sua própria vontade. Então, no versículo 7, o versículo 18, diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. E aqui, irmãos, também tocamos numa questão que foi aquela rebelião que houve com Lúcifer. Isso está em Isaías, capítulo 14. Então, Isaías, capítulo 14, vou encontrar aqui, Isaías 14. Os versículos 13 e 14, que diz assim, isso com relação a Lúcifer. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, essa rebelião já houve um dia. E o Senhor, irmãos, lembre-se na questão da tentação, quando ele foi tentado por Satanás. O que mais Satanás, por duas vezes, quis é que ele se declarasse ali que era o Filho de Deus. E isso comprometeria toda a obra. Então, vejam como não é pouco essa questão do seu ser obediente e dependente da vontade de Deus. Se em qualquer momento de sua vida, de seu ministério terreno, o Senhor se apresentasse com sua própria vontade, isso constituiria uma rebelião. E todo o plano de Deus não seria levado ao fracasso. Então, também podemos dizer que a ação separada e determinada por si mesmo, pelo próprio Senhor, seria, consequentemente, uma negação de sua filiação. Então, a maior prova que o Senhor é realmente o Filho de Deus, e aí relevamos esse Evangelho de João, é a sua obediência e dependência do próprio Deus. Há também, irmãos, uma outra questão com relação a isso. Se o filho assume a impossibilidade de operar de forma independente de seu pai, o que lhe confere uma perfeita filiação, quando ele há esse próprio discurso, este é o meu, o próprio pai reconhece isso, ele diz por dois momentos,
Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Tal comportamento de obediência acaba por declarar de forma indireta a sua divindade, porque alguém que pode fazer o que o Pai faz deve, por consequência, ser tão grande quanto o Pai e tão divino como ele. E aí nós nos lembramos do que se encontra também lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que ali é a questão de Paulo. Né? Então eu vou abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, 2 Coríntios 12, verso 9, que diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja como corrobora essa questão do Senhor humano, obediente, dependente de Deus. Ao fazer isso, ele pode evidenciar realmente que ele é o Filho de Deus. Então, como é que o Filho, voltando uma explicação também lá com relação ao versículo 20, como o Filho pode fazer o que o Pai faz? E aí está lá escrito, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Se é verdade que o Pai ama o Filho, não é menos verdade que o Filho ama o Pai. O amor do Pai pelo Filho manifesta-se na contínua revelação de tudo o que ele faz ao Filho. O amor do Filho pelo Pai manifesta-se na perfeita obediência e dependência que o levará à cruz do Calvário. Então, irmãos, toda essa explicação que está sendo dada aos versículos 19 e 20 é para que a gente possa entender o porquê dessa obediência do Senhor ao seu Pai, o porquê dessa dependência dele. É uma manifestação indireta. Ele, ao ser obediente e ao ser dependente de Deus, com essa situação dele ser obediente e dependente, ele consegue revelar e ter autoridade. Então, muitas das situações em que o Senhor se envolve, nós vemos a autoridade dele, uma autoridade que é decorrente de sua obediência e dependência. Nós vemos também a capacidade do Senhor revelar ao Pai por conta dessa obediência, dessa dependência. Outra coisa interessante é que o amor do Pai e do Filho podem ser perfeitamente recíprocos em sua pureza, mas não na forma em que cada um se manifesta. Se o pai, por amor a seu filho, mostra-lhe tudo o que faz, e o filho, por amor a seu pai, obedece a ele de maneira perfeita e integral, consequentemente, as pessoas podem observar o filho e se maravilhar com o que ele faz. Nós vimos até então muitos episódios anteriores que as pessoas com que o Senhor trazia do seu testemunho, do seu relato, elas ficavam maravilhadas. E com essa manifestação de tal relação, duas verdades se estabelecem. Então, dessa questão da obediência. Então, nós temos duas verdades aí. O filho, por sua obediência a seu pai, está agindo de uma tal forma que ele está revelando o pai, fazendo as obras do pai, realizando a vontade do pai. E essa maravilhosa manifestação da natureza, do caráter de Deus, ela depende muito, em primeira instância, não do amor de Deus por nós, mas do amor do Pai pelo Filho e do amor do Filho pelo Pai. E como nós podemos atestar isso, irmãos, essa relação tão amorosa entre o Pai e seu Filho, essa obediência incondicional do Filho pelo Pai e nessa troca, a revelação do que o Pai tem ao seu Filho e a autoridade que é decorrente de tudo isso. Nós podemos atestar isso em todo o conteúdo que se encontra dos capítulos 14 a 17 do Evangelho de João. Ali expressa a manifestação pessoal divina em Jesus, chegando ao clímax, ao apogeu que é a cruz, evidenciando todo o fluxo de amor recíproco do Pai e do Filho. Então, louvado seja o Senhor. Louvado seja essa relação estabelecida entre o Filho e o Pai, a dependência do Filho em relação ao Pai. E, por conta disso, o coroamento em termos de autoridade e revelação do Pai no Filho. Prosseguindo, irmãos, nós vamos para o versículo 21, lá do capítulo 5 do Evangelho de João.
O teor desse versículo, deixa eu só abrir lá, João capítulo 5, versículo 21, prosseguindo, diz assim: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, aqui, nós vemos que, por conta dessa irrestrita obediência do Filho ao Pai, a consequência do que nós vimos lá nos versículos 19 e 20 é que esse filho também tem as características do seu pai. Ele também é o provedor, é aquele que tem a vida, é aquele que herda o poder de ressuscitar. Atributos que nós podemos dizer que, segundo o Antigo Testamento, eram só pertencentes a Deus. Mas esse filho agora se manifestando, ele também, como nós já sabemos desde o princípio, desde quando Deus e seu filho estavam, ele sempre também teve esse mesmo poder da vida. Mas agora, como homem, ele aqui, pela obediência ao Pai, ele também vai poder manifestar esse mesmo poder de ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. E prosseguindo, e agora nós vamos ver várias consequências do que está já aqui explicado nos versículos 19 e 20. São todos versículos agora, a partir do 21 em diante, são versículos que, decorrente dessa vida de obediência do Senhor, dessa dependência do Senhor, o Pai pode lhe revelar e o Pai pode lhe dar tal autoridade. Autoridade essa que não só capaz de dar vida, de ressuscitar, mas de salvar, de transformar, e nos conduzir como mediador de volta ao enlace que sempre houve entre Deus e o homem. Então, o versículo agora, o 21, aliás, o 22 e o 23, eles dizem assim, versículos 22 e 23, prosseguindo. E o Pai, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aqui, irmãos, essa questão do Senhor está atribuindo, né, o Pai está atribuindo ao Filho a questão de julgamento, ela é muito interessante no que se encontra no livro de Jó, o capítulo 9. Então, vamos lá no livro de Jó, no capítulo 9, os versículos 32 e 33. Veja como é interessante. Porque Jó, no seu discurso, ele diz assim, no capítulo 9 de Jó, o versículo 32 e 33, Jó diz assim: Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Então, vejam, irmãos, aquela explicação lá que foi dada a respeito da mediação. E esse mediador agora é capaz de cumprir aqui, diante desse discurso que Jó proferiu naquela ocasião. Quem é esse Deus que vai me julgar? Como ele vai lhe responder se for colocado em juízo? Então, veja essa maravilhosa condição agora, que esse mediador, Deus agora dá a ele essa condição de julgar. E vejam que isso, ao Senhor atribuir ao seu filho a questão de julgar, não é que o filho agora vai julgar sem ter aquelas características necessárias, porque se ele é dependente e obediente a Deus, com certeza, ao ser dada a ele essa prerrogativa de julgar, ele estará julgando conforme o que Deus quer. Então, não há nenhuma desarmonia, não há nenhum problema nisso. Apenas essa questão do seu transferir ao seu filho, essa questão de julgar, ela é maravilhosa porque ela silencia esse discurso que Jó fez naquela ocasião, nos versículos 32 e 33. Então, continuando, o versículo 24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí nós podemos, com relação a esse versículo, ir para o que se encontra em Hebreus, capítulo 1. Então, Hebreus, capítulo 1, os versículos de 1 a 4, que diz assim: havendo Deus
outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí, prosseguindo, vamos voltar lá em João capítulo 5, e agora os versículos 25 e 26, que dizem assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, novamente, sempre uma consequência daquela vida do Senhor, de obediência e dependência. As coisas do Pai, os atributos do Pai, são-lhe concedidos por essa devida obediência e dependência. E aí nós podemos ir para o que se encontra em Ezequiel, capítulo 37. Então, Ezequiel, capítulo 37, os versículos 4 e 5, que diz assim: disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o 5, assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E nós podemos muito bem nos enquadrarmos aqui. Nós estamos nessa situação. Nós éramos esse vale de ossos secos. E que graças a essa obra maravilhosa do Senhor, nós podemos agora reviver pela obediência e dependência do Senhor em relação ao seu Pai. E continuando, irmãos, os versículos agora 27, o versículo 27 do capítulo 5 de João. Então, João, capítulo 5, vamos voltar. João, capítulo 5. O versículo 27, que diz assim: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então vejam que essa autoridade que nós já tínhamos lido lá no versículo 22, que o Pai delegou ao Filho a questão de julgar, vejam como nós também atendemos aquela questão da mediação. Se ele vai julgar, ele tem que ter características daquele que deve ser julgado, que são os homens. Então aqui ele diz, porque ele é Filho do Homem. Jesus é o homem 100% Deus, 100% homem. Ele está realmente capacitado a ser aquele que pode julgar o homem, porque tem a mesma natureza. Então, louvado seja o Senhor. E podemos também, com esse conteúdo do versículo 27, irmos ao que se encontra lá em Daniel, capítulo 7. Então, Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, os versículos 13 e 14, que diz assim, Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando, e aí eu já estou quase fechando aqui, irmãos, voltando ao capítulo 5 de João, nós temos ainda na sequência os versículos 28 e 29, que diz assim, não vos maravilheis disso,
porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nós podemos ir lá em Daniel, capítulo 12, o versículo 2, que atestam isso. Então, Daniel, vamos voltar lá em Daniel, capítulo 12, o versículo 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, irmãos, nós estamos vendo toda essa autoridade delegada ao Senhor mediante a obediência e a dependência dele em relação ao seu Pai. E tudo que lhe será confiado. E finalizando, nós podemos agora ir ao versículo 30, para fechar essa porção. O versículo 30 diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E esse versículo 30 volta a toda aquela questão que nós trabalhamos acerca da missão do Senhor, da questão de obediência e dependência. O que aqui está sendo dito é uma comprovação daquilo que está nos versículos 19 e 20. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida de dependência e obediência, uma total e perfeita obediência e dependência, que lhe confere toda a autoridade que o próprio Pai lhe concedeu, e, como nós lemos lá naquela porção de Daniel 7, o Senhor realmente foi entronizado como Filho do Homem, aquele que tem a mediação, aquele que é capaz de julgar, e aquele que restabeleceu o caminho que foi perdido entre Deus e o homem. Então, irmãos, com essas palavras eu encerro. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, que nós possamos ter essa visão tão preciosa desse homem-Deus, esse nosso mediador, esse que, com sua obra humana, com o seu dispor de obedecer e depender da vontade de Deus, alcançou realmente a aprovação como Filho do homem, e ele foi entronizado e dado a ele todo o poder, honra e glória para julgar e nos levar a uma vida eterna maravilhosa, graças à sua obra de salvação. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém.